E aí, galera que se liga no futebol com o Manuel. E a gente começa aqui o nosso vídeo com o Pablo, que está muito próximo de fechar, e com o Sport. É o Pablo que já jogou pelo Atlético Paranaense, já jogou pelo São Paulo, o atacante de 32 anos, encaminhando aí a contratação lá pelo Sport de Recife. O Sport que só espera, né, fazer exames médicos para que esse jogador seja liberado e jogue pelo time aí em 2025, mais uma contratação como atacante, aí pelo Sport, times lá do Nordeste, Vitória, Ceará, Sport, principalmente Vitória e Sport se movimentando bastante para fazer uma boa série aí em 2025, né. O Sport, lembrando que eles já têm outros atacantes, tem o Gonçalo Paciência, Gustavo Coutinho, entre outros que foram contratados agora em 2025, para 2025, né. Então bora para o próximo da lista. O próximo é esse atacante aqui sueco, o Eliasson, que já teve interesse do Grêmio, né, o Grêmio continua conversando com o jogador, mas agora o Santos também, tenta aí a contratação desse meio atacante. Ele é um jogador de 29 anos, teve aval do Pedro Caixinha, né, ele já acompanha o futebol brasileiro, inclusive fala português, a mãe é brasileira, nasceu na Bahia, então aí isso facilitaria a negociação, pelo menos nessa questão do idioma. Eh, Vamos ver aí se o Santos também tem interesse no Rony, né, do Palmeiras. E continuando falando do Santos aqui, o Santos que tem interesse no Gabriel Veron, que tá bem mais próximo de fechar esse jogador, o jogador que não foi renovado pelo Cruzeiro, né. O Santos buscando atacante, como eu falei, tem o Eliasson, eh, tem o Rony também, que tem aí o Rony tá para sair do Palmeiras, mas por conta dos salários ainda não fechou com nenhum clube, e o Gabriel Veron, que esse sim tá mais próximo de fechar com o Santos para 2025. Aqui o Gabriel Baralhas, que a gente já tinha anunciado, ele aqui com essa divulgação do clube com os baralhos na mão, a cara dele aqui com um sorriso, dando um beijo aí nos baralhos. Ele que já jogou pelo Atlético Goianiense, pelo Internacional, pelo Bragantino. Sua passagem principal foi mais tempo, né, pelo Atlético Goianiense, é um volante aí, mais um que chega para reforçar o time do Vitória. A gente falando aqui do Vasco, o Vasco que pode emprestar aí 2 seus jogadores, um deles é o Leandrinho, um lateral que jogou no ano passado, algumas vezes, entrou, jo não chegou a jogar tanto como titular, mas entrou bastante no segundo tempo, fazendo parceria ali com o Lucas Piton pela lateral direita. Esse jovem está até com a seleção brasileira, né, de sub-20, e tem aí interesse pelo Al-Shaaab, né, lá da Arábia Saudita. O time árabe que estaria disposto a pagar $500.000, 500, $600.000, que daria mais ou menos cerca aí de R$ 4 milhões, algo em torno disso, né, um pouco mais de $600.000. E o Vasco, tem também uma dívida com esse clube, com o Paulinho, né, Paulinho que voltou aí de contusão nesse ano. Então o Vasco, além desse valor como empréstimo, para o time lá árabe, ter esse jogador, ter o Leandrinho como empréstimo, o Vasco também tem uma dívida com o Paulinho, e essa dívida deveria ser quitada, né, deveria ser resolvida. Então o Vasco, além do valor que os árabes têm a pagar, o clube também pede aí para que a dívida seja resolvida com o clube. A gente fala aqui do Zé Rafael, tem até o Zé Rafael e o Rony na imagem. Zé Rafael que continua interessando o Santos. Essa novela aí que vem antes do Natal, do Zé Rafael com o Santos, continua sendo interesse, desejo do Peixe, mas ainda está em questões de ser negociado, de ser acertado, principalmente questões de salário, né? Negociação. Desculpa, a negociação aí que tá bem atravancada, difícil
de fluir, mas o Santos é um bom jogador para o time do Santos, hein, Rafael. E também seria para o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras já contratou alguns volantes, tem bastante volante no elenco, deve sair realmente. Não sei se é para o Santos. Aqui o Emerson Rodrigues, que foi atacante do Vasco no ano passado, o Emerson Rodrigues, que a partir do Inter Miami, ele era jogador do Inter Miami, ele estava emprestado para o Vasco, foi para o Ludogorets da Bulgária. Ele que tem 24 anos, ele vai receber um salário, inclusive menor do que recebia no Vasco. Impressionante como o Vasco, pegando a lista assim, né? Tem jogadores que pouco produzem, mas que ganham muito, 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 muito. Impressionante isso. Então aí fechou um contrato de 4 anos desse atacante que joga pela ponta, principalmente pela ponta esquerda, né? Que não conseguiu, foi até titular devido a outros jogadores estarem contundidos, né? Mas ele não conseguiu se destacar no Vasco. A torcida também não gostou dele. Aqui o Danilo que tá muito próximo, aí praticamente vai fechar com o Flamengo. Flamengo interessante que vai ter os dois laterais que estavam pela seleção brasileira, né? Alessandro pela lateral esquerda e o Danilo pelo lateral direito, mas o Danilo pode vir mais para jogar como um zagueiro, né? O Flamengo que tem os dois Léos, Léo Pereira e Léo Ortiz. Nós perdeu o Fabrício Bruno, também o Pablo voltou ao Botafogo, também foi encostado lá. E aí o Flamengo pode contratar esse jogador aí muito próximo, mas para ser um zagueiro. Inclusive ele estava atuando lá na Europa, lá no Juventus, com um zagueiro, né? O Danilo, detalhe que o Danilo ele tinha interesse ainda de outros clubes europeus, mas decidiu rescindir com a Juventus e já voltar para o Brasil pela família dele ser é, flamenguista. E ele inclusive confessou que jogaria em 2 times aqui no Brasil, né, ou no Flamengo ou no Santos. E aí a opção foi pelo Flamengo, né, deve receber um bom salário, então patamar de Europa, Danilo topando voltar para o Brasil para ficar no Flamengo. Aqui a gente tem essa contratação do Sport, é o jogador Rodrigo Atencio, né, ele que era do Independente, assinando aí por 5 temporadas, jogador jovem de 22 anos, o Sport adquirindo 50% dos direitos desse jogador que veio lá da Argentina, jogador argentino. É, e é isso, né? Uma aposta aí pro Vitória. O Vitória reforçando bastante, investindo bem no pro time, né? Pro time lá do Pepa. Lembrando que o Sport já tinha dado oferecido 9 milhões pelo lateral direito Matheus Alexandre e fechando também com o Carlos Roberto, que era jogador do Botafogo, por 15 milhões, reforço mais caro da história do clube, o Carlos Alberto, que vindo do Botafogo. Né, os valores não foram muito divulgados pelo time lá de Recife, mas tem uma informação do Globoesporte.com que foi aproximadamente 12 milhões de reais que foi contratado esse jogador, Rodrigo Atencio. A gente vai aqui para o Thiago Volpe, está muito próximo a fechar com o Grêmio. A grande pressão de goleiro. Eu vou pegar um goleiro experiente, já atua pelo Brasil, goleiro brasileiro. Pode ser uma boa para o Grêmio. Muito próximo de fechar esse goleiro. E para fechar aqui a gente tem o time do Flamengo. O Flamengo que encostou um dos seus jogadores, que é o Carlinhos, o atacante Carlinhos, que veio no ano passado no Nova Iguaçu. O clima já não estava bom. Enfim, agora o atleta vai treinar em separado. Inclusive, o Vitória já mostrou interesse por esse jogador. Pode ser vendido aí com opção de compra, pode ser emprestado, né, com opção de compra de 4,5 milhões ao final do ano. Então o Flamengo provavelmente vai sair, né, quando tá assim o jogador encostado ou tem outro clube com interesse. Eu acho que não é uma boa pro Vitória não, hein. Carlinhos depois chegou no Flamengo, enfim, fez até um gol ou outro, teve oportunidade como titular, principalmente com o Tite, né, mas não conseguiu mostrar o Carlinhos que era lá do Nova Iguaçu, beleza? Então é isso, curtam, se inscrevam, compartilhem, até a próxima.